Obrigado a vocês que estão aqui comigo. Mais uma vez, ó, deixa o like, se inscreva, faça tudo aquilo que um canal de YouTube precisa para sobreviver, né? Tem outras formas de vocês me ajudarem também, inclusive financeiramente, se esse for o seu, a sua vontade, tá joia? Então, bora lá. Nesse vídeo eu vou reagir a uma pessoa chamada, deixa eu colocar aqui para esse aqui, pelo menos tem o nome, né? Léo Schneble, ou Schnible, me desculpe a pronúncia. E o título dessa reação que eu vou fazer é Alerta dos Arcturianos. Então eu vou soltar aqui o vídeo, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você não deixa um like, já deixa. E bora lá para o react do Léo. Para quem não sabe, houve uma reunião, se não me falha a memória, do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e essa reunião ela é sempre discutida entre os líderes do mundo como nós conhecemos, vamos chamar assim, que na verdade, deixando bem claro, né, esses líderes que se reúnem lá não são os líderes verdadeiros, eles são os fantoches que trabalham para esse governo oculto que faz com que essas coisas aconteçam. Mas duas coisas chamaram muita atenção nessa reunião. Eu vou pontuar um pouquinho as duas coisas, para depois trazer para vocês o porquê que elas são tão importantes para que nós observemos isso. E eu vou levando a partir daí. O primeiro ponto é que, naquele problema que nós tivemos em 2020, semanas antes daquele problema de 2020, nós tivemos um ensaio, um teste sobre eu vou chamar problema X, e esse problema X, que foi exatamente o problema de 2020, ele foi ensaiado com tudo aquilo que havia a necessidade de acontecer, com todas as etapas, com toda a maneira, com toda a história que aquilo desenrolou. E, coincidentemente, nós tivemos a mesma temática, só que um problema X muito pior do que o problema X de 2020. Pessoal, vamos lá. Logo no começo ele já fala de governo mundial, algumas coisas assim, que já dá um tom meio conspiracionista ao conteúdo que ele está trazendo. O receio dele de falar de pandemia, né, não é problema de 2020. Pandemia, não é problema X, né? É a SARS-CoV, Covid. Esse tipo de relutância em dar nome aos bois, digamos assim, não está necessariamente ligado ao algoritmo do YouTube que vai diminuir o alcance ou qualquer outra coisa. Pelo início da frase dele já tem essa coisa de um viés conspiracionista por trás da fala dele. Mas vamos lá, vamos seguir aqui e ver aonde isso vai dar. O problema X de 2020 tinha uma taxa de 5% de transição do físico para o não físico. Estou tentando usar as palavras aqui menos problemáticas possíveis, tá? Então diga, taxa de morte era uma e a taxa de morte era outra. Não precisa falar do físico para não físico, mas beleza. O problema X novo, ele tem uma taxa de 78% de transição de físico para não físico. E qual a fonte disso? A pessoa simplesmente trouxe de que foi numa reunião do Fórum Econômico de Davos. Cadê as fontes? Né? Depois eu vou até procurar ali, aliás, eu vou procurar já, pessoal, para ver se tem aqui na descrição do vídeo alguma coisa de fonte. Não, não tem, tá vendo? Não tem uma fonte da onde a pessoa tirou, tá? Tudo bem que aqui tá no canal de cortes, tá? Depois eu vou atrás do vídeo completo, né, da live completa, para ver se lá tem a descrição da fonte, da onde ele tirou esse dado. Então vamos lá. E por que é tão importante dizer sobre esse problema X nesse momento? Os seres que comandam esse show, né, o governo oculto, eles têm 5 catalisadores principais. O que são os 5 catalisadores? São 5 maneiras, são 5 modus operandis que eles podem detonar esses catalisadores. Detonar não é necessariamente algo explosivo, mas algo de começar qualquer um desses 5 catalisadores para gerar
três sentimentos que controlam a humanidade. O governo oculto, ele só controla a humanidade através do medo, da culpa e do apego. Não há outro sentimento. Todos os sentimentos subsequentes são literalmente consequência do medo, da culpa e do apego. Então, Eu não sei como abordar isso, pessoal. De novo, assim, eu conheço um pouco da história do Léo. Ele é uma pessoa que se diz um arcturiano, é, porque me parece que agora está na moda da internet, os espiritualistas de se dizerem sementes estelares, oriundos desse ou daquele planeta. E acho que Arcturus se tornou aí o lugar preferido, digamos assim. É o point mais descolado, talvez. Não sei. Mas enfim, o discurso está tendo um tom muito conspiracionista, fala de governo oculto, assim, um suposto extraterrestre que realmente tivesse clareza sobre as circunstâncias em que as coisas estão ocorrendo no nosso planeta, eles chegariam e diriam para a gente de uma maneira mais direta e claramente as coisas, ou ele chegaria e criaria aquela coisa de, olha, não posso dizer, veja bem, essa é uma informação que não pode ser muito compartilhada, estamos sendo, de alguma certa forma, espionados, né? Temos que ter cuidado em tratar de certos assuntos. Se você é um ser benevolente e tem algo de forma concreta, né, para passar, passe claramente, né? Essa história de seres, governo oculto, esse lance conspiracionista é fumaça. Vamos ver onde, né, vamos ver se tem fogo nessa fumaça aí. 5 catalisadores são um problema X, igual a gente teve em 2020. A gente tem um terceiro conflito mundial, que nós já tivemos o primeiro e o segundo. Um dos catalisadores é esse terceiro conflito. Nós temos também um problema econômico de quebradeira global. Nós temos a volta de um salvador e nós temos também o último catalisador, que é o que a gente chama de ataque de bandeira falsa, ou seja, é uma simulação de um ataque alienígena. Então, esses são os 5 principais catalisadores que o governo oculto utiliza e utilizará durante esse ano de forma implacável. Ele não falou nenhuma coisa que seja novidade, a não ser essa coisa aí do ataque de bandeira, como ele falou lá, agora me fugiu o termo. Mas vamos lá. Terceira Guerra. Isso aí é algo que está predestinado a acontecer desde o final da Segunda Guerra. Nós terminamos a Segunda Guerra e iniciamos um período que se chama Guerra Fria. Em 1960, na década de 1960, nós tivemos quase a eclosão de um conflito por conta da crise dos mísseis. Em vários momentos nós tivemos a poucos passos de um terceiro conflito mundial. O que a gente precisa entender é que o sistema de produção, e aqui vocês podem bater a mão na cabeça e falar, lá vai o Henk falar de novo. Eu vou falar assim. O modo de produção capitalista que nós estamos, ele só sobrevive porque ele precisa criar mercado. Se ele não cria mercado, se ele não cria uma forma de esvair produtos, de criar capital, ele vai ruir. Por isso que se chama capitalismo, porque ele é um sistema que se baseia na criação de capital. Tem que ter mais e mais e mais capital. Senão, ele não funciona. E qual é a forma mais eficaz de se construir capital? Guerra. Ponto. Guerra. Os conflitos armados que se desenvolvem em guerras é ótimo para o capitalismo. É ótimo para o capitalismo, porque isso faz com que a economia, do ponto de vista desse modelo chamado capitalismo, a economia gire. Então, quando tem uma guerra, quando tem um conflito, você pega uma cadeia de produção enorme e coloca em funcionamento. E através disso, há uma, entre aspas, distribuição de renda e o consumo é incentivado, tudo bem? Desde que esse sistema se tornou o modo de produção dominante, não há ou não houve um momento em que a classe trabalhadora
ou aqueles que não são detentores dos meios de produção, para deixar bem claro, não houve um minuto em que essa classe não foi manipulada de alguma forma, não foi direcionada a perceber a realidade da maneira como os detentores do capital, vulgo, donos do meio de produção, quiseram. Então, a maneira como esses caras observam a realidade ou querem observar a realidade, tá? Vai ser transmitida de uma certa maneira para a classe trabalhadora, de maneira a fazer com que ela continue a produzir o capital. Estou falando de uma forma bem rasa, tosca, tá? Porque não é um assunto que eu domino muito, na verdade eu domino muito pouco, mas eu estou aqui, em linhas gerais, trazendo essa consciência, né? A Terceira Guerra Mundial, é algo que estava previsto desde que acabou a Segunda. Todos os grandes países capitalistas sabiam que ou sabem que ela vai ocorrer, tá? Agora resta saber quando e quais as circunstâncias mais adequadas para que isso ocorra. Dentro do modelo capitalista, tudo se transforma em mercadoria, tudo se transforma em mercadoria. Então a guerra acaba sendo só mais uma mercadoria, falando de uma forma bem simplista aqui. Então todo mundo sabe que vai ter uma terceira guerra. Só estão observando qual vai ser o melhor momento para eclodi-la, tá? Então, isso que ele falou, vamos ter uma nova pandemia, tá? Todas as maneiras de dizer, tá? Aqui é exagero da nossa forma de falar. Mas a comunidade científica, de maneira geral, já sabe que existe a possibilidade disso ocorrer, tá? Por quê? Por conta da nossa maneira de atuação na natureza. A gente está mexendo na natureza de uma maneira muito descontrolada, então é natural que em algum momento ecloda algum tipo de doença, tá? Ou de evento que atinja a população do planeta como um todo. Isso também é esperado, tá? Não porque uma raça alienígena está dizendo para nós que isso vai acontecer. Nossos cientistas já sabem disso há muito tempo. Já se sabia da possibilidade da eclosão de uma pandemia, como a que ocorreu em 2020, há muito tempo. Há muito tempo. Então, da mesma maneira como os economistas ou os capitalistas, para ser mais correto, sabem que vai ter guerra, os nossos cientistas também sabem que vai haver uma eclosão de uma nova pandemia. O nível de letalidade, isso, aquilo, não dá para a gente esperar, não dá para saber. Mas existem estudos por várias agências governamentais, né, inclusive por parte da ONU, que apontam alguns candidatos, alguns possíveis candidatos. Existe todos esses estudos. Então, o que ele está falando não é nada de novo, não precisa de ET vir dizer. Eu vou voltar um pouquinho porque eu me esqueci qual foi o quarto aqui elemento. Deixa eu colocar aqui. Temos também o último catalisador, que é Voltar um aqui. dos catalisadores, é esse terceiro conflito. Tá. Nós temos também um problema econômico de quebradeira global. Então, isso aí, pessoal, também não é nada de novo, gente. Como eu disse, a dinâmica do sistema capitalista é toda vez que ele começa a entrar em crise, ele gera algum tipo de conflito. É assim que o sistema capitalista consegue se manter gerando conflitos. Quando a crise ela é uma característica estrutural do modelo de produção capitalista, tá? Desde o surgimento ou do advento, da implementação, o nome que vocês quiserem dar, do capitalismo, no final do século XVIII, ou por aí, mais até, se bobear, a gente não teve um momento do capitalismo em que não houve crise. Então, a crise é um elemento estrutural do capitalismo, porque a gente precisa de recursos, a gente exaure determinados recursos, se exaure mercados, precisa se criar novos mercados, novos recursos, muda-se o foco e assim a gente vai. Então, desde o surgimento ou da implementação do capitalismo, não houve um momento em que nós não tenhamos ou nós não tivemos crise, tá? Crise é um elemento constituinte do sistema capitalista. E aqui eu não estou dizendo que o outro sistema, né, o comunismo é melhor. Só estou dizendo que essa é uma característica do capitalismo. Crise é uma coisa que faz parte da estrutura. Há poucos dias,
só para vocês terem uma ideia, pouquíssimos dias, um comentarista econômico lá se eu não me engano, era da CNN Brasil, estava dizendo que o mercado estava muito preocupado porque estava tendo emprego demais. E isso era muito ruim, né? O nível de desemprego no Brasil caiu e estava dizendo que isso era ruim. É ruim para quem? É ruim para quem tem capital, para o trabalhador isso não é ruim. Sabe qual foi a justificativa? Quando tem pouco emprego, os salários aumentam. Isso é óbvio. Tem pouco desemprego, desculpa, tem pouco desemprego, então tem profissionais que vão ser disputados. E aí o salário vai aumentar, porque para você ter um profissional que está sendo disputado, ele vai poder escolher. Aquele cara está me pagando mais, eu vou trabalhar para aquele. Então, aumenta-se a renda do trabalhador. Se você tem mais renda, né, você vai ter uma pressão econômica, porque as pessoas vão querer comprar. Aí o comentarista diz, viu, isso vai gerar inflação. Vocês entendem aonde eu quero chegar? Para quem é detentor dos meios de produção, para quem tem a grana na mão, é negócio manter as pessoas desempregadas, porque assim eles conseguem explorar melhor o próprio trabalhador. Aí eu não estou falando coisas da minha cabeça. Também o ano passado, se não me engano, um empresário australiano soltou um discurso muito semelhante a esse numa entrevista ao vivo lá na Inglaterra, na Austrália. Ele dizendo que o ideal era ter entre 10% e 14% de desempregados na massa de trabalhadores, porque assim os empregados iam entender quem é que manda, que quem manda são os patrões. Tudo bem? Isso aí está ventilado, vocês podem procurar na internet. Então, esse lance de quebradeira mundial, blá blá blá, isso aí é parte característica do capitalismo. Crise faz parte, tá joia? Então vamos lá, vamos ver quais serão os outros elementos que o Léo colocou aqui. Nós temos a volta de um salvador e nós temos também o último catalisador, que é o que a gente chama de ataque de bandeira falsa, ou seja, é uma simulação de um ataque alienígena. Tá, desses dois aí, esse último, na verdade os dois eu acho que são pouco prováveis, mas talvez o último seja mais provável do que a volta de alguém, né? Vira um salvador, né? As várias tradições espirituais têm aí a figura de um salvador sendo esperado. Então a gente tem no hinduísmo a figura do Kalki, no budismo a gente tem Maitreya, aqui a gente no cristianismo temos a volta de Jesus e por aí vai. Isso aí é pouco provável que ocorra. Isso é pouco provável que ocorra. Esse ataque simulado de um suposto grupo alienígena é também outra coisa que é muito ventilada dentro de grupos de conspiração, tá? E aí eu falo de grupos conspiracionistas não necessariamente ligados a movimentos políticos de extrema-direita, se bem que a maioria dos grupos conspiracionistas tem uma quedinha pela extrema-direita, mas não é uma regra, ok? Então você vai encontrar muitos grupos ufológicos que têm essa pegada também. E ainda nós temos tecnologia para fazer uma simulação nesse nível? Não, nós não temos tecnologia para fazer uma simulação nesse nível. Existe aí o relato de vários tipos de novos UFOs, ou como hoje é chamados, UAPs, né? Sendo filmados e tal. Tem o tal UAP Tic Tac, que foi filmado pelos pilotos americanos e tal. Tá havendo muito debate lá no Senado, na Câmara Americana, a respeito do assunto. Então, isso gera aí uma certa tendência de se observar o assunto pelo viés conspiracionista. Em parte por quê? Porque o próprio governo americano não é conclusivo em dizer isso é isso, isso é aquilo. Para eles também é interessante deixar com que as pessoas criem as suas próprias interpretações para construir aquilo que a gente chama de cortina de fumaça. Tá? Enquanto as pessoas ficam ali entretidas com determinadas coisas, outras coisas que o governo quer fazer são feitas e a população, de maneira geral, está entretida com algo ali e não percebe um movimento ali meio, entre aspas, sacana do governo para aprovar esse ou aquele tipo de emenda ou de, enfim, de ação qualquer. Tá? Isso é comum não só ao governo
americano, mas a todos os governos do mundo, tá? Todos os governos, de alguma forma, vão usar de algum elemento para distração das pessoas para que eles consigam atuar naquilo que eles realmente querem atuar e que seria um problema se a opinião pública estivesse olhando de maneira mais consistente, mais direta. Então, esses 5 gatilhos que o Léo compartilha aqui não tem nada demais, não é nada absurdo, não é nada que não seja esperado, né? Pelo menos os 3 primeiros que são mais palpáveis e concretos com a nossa realidade que a gente está vivenciando, não é nada absurdo, não é nada que, oh meu Deus, vamos ser pegos de surpresa. Não, isso aí já é esperado, tá? Os 3 primeiros. O quarto também já é esperado, né? Vinda de um Messias, isso aí também. E esse último, né, um ataque alienígena, é o que mais tem um cheirão aí de conspiração. Vamos voltar a escutar o Léo aqui. Então, esses são os 5 principais catalisadores que o governo oculto utiliza e utilizará durante esse ano de forma implacável. E o que aconteceu em Davos toca em 2 desses pontos. Ele toca primeiro no problema X de 2020 e o segundo ponto é o início de um terceiro conflito armado, porque esse terceiro conflito seriam 2 catalisadores muito potentes que são de movimento de massa óbvio, mas os outros 3 catalisadores, embora menos óbvios em termos de movimento de massa, estão andando a passos largos. Por exemplo, a volta de um Salvador, e entendam, eu não posso entrar no mérito completo aqui, porque senão essa live teria 15 horas de duração, mas já tem bastante material no YouTube feito por mim com relação às religiões e o que elas representam, e todas elas não são de Deus, não são da fonte criadora, todas elas, quer você concorde ou não, já é um problema de quem está escutando, mas existe um monte de gente se convertendo ao cristianismo. Nesse ponto, posso até concordar com ele. As religiões, de verdade, não são de Deus, elas foram criadas pelos homens. Ponto. Agora, se elas são boas ou más, não dá para a gente julgar, ok? Isso vai depender muito da forma como essa religião é praticada, da forma como ela é expressada, dentro de determinados contextos históricos, sociais, enfim. Agora, ok, todas as religiões não foram criadas por Deus. Beleza, sim, foram criadas pelos homens. Para buscar se relacionar com algo que eles acreditam, sentem ser a presença de um divino. Não vou nem falar de um ser superior, mas assim como ele falou, não é uma coisa que a gente pode esmiuçar aqui, porque é um assunto complexo. Mas não dá para dizer que elas, por não serem feitas por Deus, sejam ruins. Nesse momento. Então, pessoas famosas, cantores e artistas, Espera aí que eu vou voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Mas existe um monte de gente se convertendo ao cristianismo nesse momento. Então, pessoas famosas, cantores e artistas, terapeutas holísticos, pessoas que antes eram pessoas que divulgavam coisas de extraterrestres e etc., e agora estão se declarando de determinadas denominações evangélicas, né? Que nem o termo certo nem é evangélica, é protestante, porque toda religião que tem um evangelho é evangélica. E qual o problema? Teoricamente, o católico seria evangélico, o judeu. Qual o problema das pessoas, de repente, mudarem, né? Deixarem de falar de extraterrestres e se converterem, seja ao cristianismo ou a Umbanda ou o que quer que seja? Qual o problema? Eu seria evangélico e vários outros. Então, assim, isso é um catalisador que está acontecendo a passos larguíssimos e muitas pessoas, mas muitas pessoas não estão notando ele acontecer, não estão prestando atenção, estão achando legal, nossa, que bacana, tem uma pessoa que está se convertendo, tem não sei quem que está se convertendo. Então, assim, isso é um catalisador que está em passos largos. E por que esse catalisador está em passos largos? Então, vamos lá. O fato das pessoas estarem se convertendo a uma determinada vertente espiritual ou religiosa, para ser mais correto, não significa que é uma ação das, entre aspas, trevas, ou governo oculto, ou o nome que esse Léo, né? O Léo está querendo nos dizer aqui, que seja algo ruim, né? A gente precisa entender, de novo, eu sempre falo, a realidade material concreto que nós temos de mais espiritual para atuar. Nós estamos vivendo cada vez mais
um contexto em que as pressões do dia a dia são maiores e é cada vez mais nos dito, tá? Nos dito que a gente só não está prosperando porque a gente não se esforça o suficiente. A gente é o tempo inteiro bombardeado, tá? Culturalmente e nessa vertente que o Léo colocou, né? Os ditos evangélicos, como normalmente se diz, ele até fala, olha, evangélico não é um bom termo, beleza, mas todo mundo entende. Também tem uma forma aí de atrelar a prosperidade material a você se converter a uma igreja XYZ. Observem a figura dos pastores. Cada vez mais eles são símbolos de pessoas bem-sucedidas. A semiótica, a imagem simbólica que um pastor remete é a de um empresário. Não acreditem no que eu estou falando, ponderem, tá? Então você vê lá na imagem de um pastor uma pessoa que está, ou de uma pastora, extremamente bem vestida, com seus relógios extremamente caros, com seus carros extremamente caros, com as suas roupas de grife, ok? Se você pegar a semiótica, a imagem simbólica dos padres ou bispos, remete a quem? Remete à figura de um rei, pessoal. Coisa na cabeça, roupas bordadas que remetem a ouro, né? Aquela coisa da pompa, a maneira como ele vem para a missa, a coisa de você senta, de você levanta. Tudo isso é um simbolismo que vai fazer com que eu e vocês observem aquela pessoa, por mais que ela não esteja literalmente associada à figura de um rei, de alguém que tem poder, que comanda, tá? A simbologia, o teatro, digamos aqui, vai fazer com que a gente se conecte a eles por esse viés. Então, da mesma maneira, na questão evangélica, os pastores, a maneira, observem essas maiores igrejas evangélicas, como o culto é feito, a suntuosidade muitas vezes dos lugares. Não que as pessoas, em qualquer tipo de fé, não mereçam ter um conforto para escutar o que está sendo dito. Não é? A questão não é essa. A questão é a imagem que se passa. E a imagem que se passa hoje é que existe um atrelar do dito entrelace espiritual com prosperidade. Então você vai ver figuras aí na internet falando de suposto conteúdo de desenvolvimento pessoal com viés de prosperidade, por aí vai. A gente tem vários coaches falando sobre isso aí, né? Alguns até com façanhas dignas de um Messias, em alguns casos. Mas vocês entendem, pessoal, o que eu estou querendo trazer aqui? Um outro aspecto que é importante, as pessoas, como eu disse, recebendo essa pressão e observando essas figuras, que seriam os seus inspiradores, sendo ali modelos de prosperidade, de riqueza, elas naturalmente elas vão ficar achando que o que elas precisam desenvolver no seu dia a dia está ligado a conquistar riqueza, a conquistar sucesso, a ser próspero, tá? É natural que as pessoas comecem. E a gente tem um outro discurso, que é o discurso que vem das pressões econômicas, que diz: seja um empreendedor. Em vez de você aprender filosofia no seu ensino médio, agora você vai aprender a importância de ser um empreendedor. Que tal você aprender a fazer bolo de pote, alguma coisa assim? Vocês entendem os mecanismos que estão sendo utilizados para fomentar nas pessoas essa ideia da prosperidade? Tá? Pegando o gancho nisso, tá? Aonde eu quero chegar? A pessoa que trabalha todos os dias de maneira incansável, o trabalhador médio, vamos colocar assim, tá? Que pega ônibus, que pega metrô, quando ele chega em casa, muitas vezes ele não tem pique para se relacionar com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seu cachorro, com quem quer que seja. Ele está tão cansado, tão esgotado e às vezes tão pressionado porque ele sabe que ele produziu pra caramba no trabalho, mas a conta de água vai vencer e ele não tem a grana. Vocês entendem essas questões?
trabalhador médio, quando chega em casa, ele não tem um momento em que ele consiga extravasar esse seu cansaço. Não há lazer. O cara não consegue, muitas vezes, de verdade ter um lazer, ok? Às vezes o lazer desses trabalhadores é ir para a igreja. E aqui eu não estou dizendo que essas pessoas não estão cheias de fé, mas eu estou querendo dizer que o momento em que elas se desconectam das pressões que a realidade concreta lhes impõe é ir para uma igreja. Então, o fato, né, essa questão do aumento da. Deixa eu mudar a câmera aqui, para vocês pararem de me ver pequenininho. O aumento das conversões não necessariamente é um indicativo de que o governo oculto está trabalhando para fazer as paradas do mal acontecerem. Está ficando evidente para vocês aqui, pelo menos como uma inquietação que eu estou propondo? As pessoas muitas vezes vão para a igreja porque é o lugar onde elas vão se sentir mais livres das pressões do dia a dia, onde elas vão conseguir, de repente, se esquecer que o chefe ou que, sei lá, o pegar ônibus todo dia é um saco, que ela vai ter que acordar às 5 da manhã para chegar no trabalho às 8, ficar 3 horas em locomoção, e ainda se bobear não vai conseguir almoçar direito, porque talvez não tenha grana para fazer isso. Ainda se você for entregador, né? Talvez você não tenha nem aonde fazer xixi. Você entrega comida para um monte de gente, mas você tem que fazer xixi atrás de um poste. Às vezes você tem que fazer um cocô, né? É assim, a gente acha que tá tudo tranquilo, que a nossa comidinha chega e que as pessoas são tratadas dignamente. O caramba, não são, tá? Então, uma pessoa dessa, quando ela sai do seu trabalho, isso quando elas conseguem, né, ter um momento em que elas falam, pô, hoje eu vou lá pro samba, hoje eu vou lá pro funk, hoje eu vou pro terreiro, hoje eu vou pra igreja. Algumas dessas pessoas fazem isso como uma forma de se sentirem livres das pressões do dia a dia. Esse processo pode não ser lúcido, pode não ser pensado, mas é uma válvula de escape, tá? E, de novo, quando eu digo que a pessoa vai para uma igreja, ou para um terreiro, ou para um templo de meditação, sei lá, para se sentir livre das pressões, eu não estou dizendo que ela não tenha comprometimento com o caminho espiritual ou religioso que ela escolheu. Às vezes ela está sincera ali, ela está entregue ali, tá? Como uma forma realmente, entre aspas, muitas aspas, uma forma desesperada de se sentir encontrada perante esse turbilhão que é a vida, né? Aqui eu me sinto um pouco mais estável. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá? Então, eu sou o que o pessoal costuma dizer como um espiritualista. Mas eu jamais vou chegar e vou dizer que a religião é algo ruim. Jamais. Seja qual for o caminho religioso, tá? Seja qual for. Ah, mas os caras manipulam, os caras fazem isso, fazem aquilo. Manipulação é uma das características que permeiam a nossa sociedade. Nós somos manipulados, talvez não por um pastor ou um padre ou quem quer que seja, mas somos manipulados pelo algoritmo do Facebook, do Instagram, que fica lá colocando um monte de propagandinha e fazendo a gente rolar a tela para cima o tempo inteiro. Aí depois a gente vai, assiste um programa na TV que, como tem 3 letras, né? E aí, no meio daquilo tudo, você é direcionado a entender que determinado produto que lava a roupa é muito mais eficiente do que um outro qualquer. Que você vai ter vantagens se você comprar um carro XYZ, tá? A gente tem que ter olhos abertos para enxergar as coisas com um pouco mais de profundidade, para sair dessa ladainha espiritual. E quando eu falo nas minhas lives, a gente tem que matar a espiritualidade, é nesse sentido. A gente precisa sair dessa ladainha espiritual, que é, por mais que o discurso pareça ser libertador, é tacanho. Tá? É colocar a gente em um mundinho fechado, é reforçar os paradigmas, tudo bem? Acaba sendo discursos de viés de confirmação, tá? Mas vamos lá, vamos voltar ao Léo, que eu já falei demais. Vocês precisam compreender que os seres que comandam esse planeta, eles têm milhares de anos de avanço tecnológico ao que nós temos hoje. Tanto é que eu não vou dizer 90 e poucos, mas eu vou dizer assim, num número bem assertivo,
algo em torno de 82% da população mundial, entre 80% e 82%, não faz a menor ideia do que está acontecendo. Não faz a menor ideia de que existem esses seres. Então, como é que essas pessoas que não fazem nem ideia de que existem esses seres vão acreditar que existem seres que comandam esse planeta há milhões de anos? Não é um evento, eles não estão aqui há 10 anos, ou eles não estão aqui há 10 mil anos. São milhões de anos que esses seres estão aqui comandando esse show. A vida como nós conhecemos nesse planeta Terra, com os humanos de superfície, como vocês se olham no espelho e olham na rua, é a sexta investida. 5 já houveram momentos de extinção em massa. Nós estamos na sexta e última tentativa. Soa a Matrix isso aqui, né? Ao filme mesmo. Esse discursinho aqui soa a Matrix, ao filme. Quando o Neo vai conversar com o arquiteto. Aí alguém pode dizer, o cara que fez o Matrix, ele recebeu informação espiritual, ou ele foi um contatado, ou qualquer outra coisa. Gente, ok, a gente pode até entrar no mérito sobre esse planeta ser visitado por outras raças ao longo do tempo. É possível, totalmente possível. É viável? Não sei, tá? Por mais que as pessoas digam que esses caras, esses ETs, tenham muita tecnologia, muito mais à frente de nós e tal, viajar anos-luz no espaço ainda é trabalhoso. Ainda é trabalhoso. Portanto, não dá para a gente dizer que é uma coisa simples. E, havendo a presença desses seres aqui, qual o contexto? Por que eles vieram? Eles vieram e foram embora? Vieram e tentaram ficar aqui? Eu tenho algumas experiências com relação a isso, né, espirituais. Converso também com alguns seres ditos extraterrestres e digo a vocês, questiono do mesmo jeito que eu questiono aos humanos, eu questiono esses caras, né? Qual é o viés de atuação? O que está pegando? Sabe? Não é por arrogância que eu chego e vou lá e converso e tento encurralar esses caras na parede, qualquer coisa assim. Não, mas é só para entender. Há um grupo de pessoas, espiritualistas e ufólogos, que acabam dizendo que existe uma tal confederação, que essa confederação ela não interfere. De novo, parece que até um roteiro de Star Trek, aí algumas pessoas vão dizer, não, mas os roteiristas de Star Trek tiveram acesso a informações privilegiadas, vamos colocar assim. Eu vou dizer assim, cara, eu já questionei muitos desses ditos alienígenas da tal federação sobre essa postura de neutralidade, de não interferir, né? E muitos que eu conversei chegaram a observar a contradição de que o fato deles dizerem que não interferem acaba, de uma certa forma, apresentando-se como uma interferência, eles dizerem que eles repudiam sistemas de hierarquia, mas quando na prática você, porventura, age de uma forma que não contempla os ditames da recomendação da federação, você vai sofrer algum tipo de represália, né? Não necessariamente uma represália violenta e tal, mas existem consequências. Então não temos hierarquia, mas se você não agir da forma como a gente determina, consequências existirão. Então tem certas coisinhas que são complicadas quando a gente fala desses ditos extraterrestres, tá? Enfim, 5 tentativas fracassadas de colonização ou de sustentação da humanidade no planeta. Essa é a sexta e a última chance. Pessoal, não faz sentido. Percebam a contradição no discurso do Léo, tá? Percebam essa contradição. Temos 5 gatilhos, 5 pilares que vão fazer com que surjam 3 tipos de coisas. O medo, blá blá blá, e o outro que eu esqueci. Desculpe, não é deboche, não. Eu esqueci mesmo, só me lembrei do medo. O que ele está fazendo agora, quando ele fala, né, do que ele está falando aqui, é exatamente propagar os três negocinhos que ele disse que é horrível, que não pode. Então vamos continuar para ver se a gente consegue perceber mais dessas contradições. Então não pense você que a história da humanidade é aquela que vocês conhecem, até porque quem contou essa história é quem quer que vocês estejam no cabresto como vocês estão.
Então, assim, qual é a importância de nós mencionarmos esses catalisadores e Estamos no cabresto, tá? Afirmação de um arcturiano. mencionarmos o que acontece em Davos? Isso é o precursor do que nós temos que aguardar durante o ano. Paralelo a isso, vocês precisam entender que os seres que comandam esse planeta, e foram os mesmos seres que escreveram as escrituras de todas as religiões, com tudo aquilo que está escrito lá, eles querem cumprir as escrituras por uma questão de tara deles. É como se você fosse o roteirista de um filme e você fez o roteiro e você precisa terminar o filme. Então eles vão terminar o filme conforme eles escreveram. E todo o processo de, se você pegar os últimos livros da Bíblia cristã, independentemente da denominação que ela receba, ela tem os 5 catalisadores estampados ali. E eles estão fazendo de tudo para colocar os 5 catalisadores claramente dentro desse processo. E por que a pressa que eles estão de colocar esses catalisadores? Por uma razão. Energeticamente falando, nós acreditamos que através da Confederação Galáctica de Mundos, esse dado que eu vou passar para vocês agora, eu não estou responsabilizando esse dado à Confederação e nem estou responsabilizando esse dado aos meus irmãos arcturianos, mas isso é uma hipótese, é uma suposição baseado em conhecimento e estudo de que nós temos uma probabilidade muito alta do fim do processo de terceira dimensão nesse planeta ocorrer até setembro de 2025. O que significa isso? Até setembro de 2025, ou melhor, setembro de 2025 seria o último prazo para que esses seres de não-luz sejam removidos daqui, ou seja, para que o governo oculto pare de atuar nesse planeta. Então, se eles sabem que eles não têm prazo, que eles não têm tempo, que eles estão contra o relógio, eles vão tentar eclodir 1, 2, 3, os 5 catalisadores o mais rápido possível, ainda que eclodam esses catalisadores concomitantemente. Nós temos a chance de acontecer 1, 2 num mês só, 1, 2 no mesmo dia, 3 no mesmo mês. Tudo está muito próximo de acontecer. Percebam? É teoria pura da conspiração. Ah, deram prazo para os caras vão sair. Gente, é assim, vamos lá. Se você tem um problema detectado e sabe que esse problema é grave, você não dá um prazo para que esse problema, para você começar a atuar sobre esse problema. Você atua. Então é nesse sentido que eu falo, né, das minhas divergências com essa tal federação. Tá? Com essa tal federação. Não tem um problema? Atua. Temos aí os seres de não luz, como ele coloca, né? Enfim, eles têm que sair até setembro de 2025, tem um prazo. E por conta deles saberem que tem um prazo, eles vão acelerar e vão tentar tocar fogo no parquinho. Em essência, é isso que ele está falando. Aí, de novo, ele diz logo no início do encontro que são 3 coisinhas lá que mantêm o domínio desses caras. Só que o discurso dele até agora só fomentou essas 3 coisinhas, né? Inclusive, né, uma delas, que é a única que eu me lembro, que é o medo. Então, a culpa é a outra, né? Culpa é outra. Então, gente, discernimento, discernimento, discernimento. Eu vou, ó, ainda tem vídeo pra caramba pra gente assistir. Eu tô achando que eu não vou conseguir assistir até o fim. Eu vou tentar ficar o mais quietinho possível e deixar o vídeo do Léo correr e vamos ver se eu consigo. 2024, ele é um ano que, principalmente 2024 e o resquício de 2024, que se acontecerá em 2025, ele é um ano que mostrará, né, que não mostrará, mas alinhará a humanidade de uma forma que nós nunca vimos. É o ano decisivo para a humanidade. É o ano onde as coisas verdadeiramente acontecem aqui nesse planeta, onde a verdade será revelada, onde o sistema que controla esse planeta será revelado e tudo aquilo que acarreta de aprisionamento será revelado. Então, tudo dentro da linha do tempo em que nós estamos, e mais uma vez, isso não é um dado passado pela Confederação, eu trabalho na Confederação, eu vou a reuniões da Confederação semanalmente. Nunca me foi dado uma data, mas energeticamente falando, pelo que eu tenho de conhecimento e memória dos processos que eu já passei em outros planetas,
energeticamente falando, a melhor data para que nós findemos a terceira dimensão e comecemos a quinta dimensão seria setembro de 2025. Fontes, as encarnações que eu tive em outros planetas. Todos os outros planetas que a gente viveu, supostamente viveu, provavelmente viveu, tinha um sistema político, um sistema econômico, um sistema de crença, umas relações humanas iguais ao da Terra. Passaram por momentos de desenvolvimento cultural, ambiental, igual ao da Terra. Então, com base nessas das experiências que eu tive em outros orbes, eu digo a vocês que o que está acontecendo aqui é correlato ao que eu vi em outros lugares. Percebem a falta de discernimento? Não faz sentido. Por mais que os planetas que a gente possa ter estado em algum momento da nossa existência tenham características semelhantes à da Terra, semelhante não é igual. De uma outra forma. Nem vou colocar a figura de Jesus porque, vamos lá, vamos pegar Krishna, que está um pouco mais distante culturalmente das pessoas aqui. Krishna, quando encarnou, ele estava com um corpo igual ao meu, igual ao seu, tá? Estruturalmente, funcionalmente era igual, tá? Não era um super corpo, como muitas vezes, né, vão até dizer, não, porque era um corpo híbrido, né? Teve ali uma inseminação, veja só o nascimento de Krishna, ele nasceu numa prisão e logo ele foi trocado, foi levado para uma outra família. Nesse processo, a gente pode criar uma mitologia inteira em torno disso. Mas o fato é que o corpo do Krishna era diferente do nosso. O que era diferente era a consciência que estava ali. O que era diferente? Por que Krishna foi Krishna? Porque ele teve menos ruído no emocional e ele conseguia acessar o campo áurico ou seus conteúdos de sabedoria de uma forma muito mais livre e direta do que eu e vocês, ok? Mesmo o Krishna estando com essa potencialidade de acessar os seus conteúdos de uma maneira mais direta, sem tanto ruído, ele sentiu fome. Quando ele era criança, ele se sentiu entristecido porque ele não pôde fazer alguma coisa, porque com certeza a mãe dele ou o pai dele falou não. Ele se sentiu contrariado, ele teve os mesmos gatilhos de experiência humana que eu e vocês. Mas ele se desenvolve e se torna uma pessoa que para nós é uma inspiração. Ele passou por um contexto de relações humanas que, em essência, é semelhante ao que eu e que vocês passamos com os nossos pais, com o nosso ambiente familiar, para ser mais abrangente ainda, porque algumas pessoas, infelizmente, ou não, tá? Vai saber, não tiveram contato com um pai ou com uma mãe durante a sua infância. Então, dentro do ambiente familiar, as estruturas são muito semelhantes à nossa. Mas nós nos desenvolvemos em Krishna por eu saber como é o processo de relação entre um pai e um filho ou qualquer outra coisa assim. Isso me dá expertise para ser um bom pai. Vocês entendem? Semelhante não é igual. É só uma referência. E as características que deflagraram o processo de Krishna ter se tornado Krishna são únicas e exclusivas das experiências que o Krishna teve, da forma como o Krishna se relacionou. Então, a gente precisa ter muito discernimento, e eu volto a dizer, assim, a gente tem que matar essa espiritualidade aí, tem que matar ela, tá? Porque tá ficando complicado. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, assim, por que nós fizemos questão de estar aqui hoje, na presença de vocês, para dizer para vocês como nos preparar para aquilo que vem? Porque nós temos duas classes de eventos para acontecer nesse planeta. A primeira classe de evento são os eventos que o governo oculto faz nesse planeta, que são esses 5 catalisadores que nós citamos agora há pouco tempo. A segunda classe de evento é o que nós chamaríamos de fatores exógenos, ou seja, fatores externos que independem daquilo que o governo oculto tem capacidade de gerenciar, ou seja, fatores ligados à natureza. E quando eu digo a natureza, não só a natureza do planeta Terra, mas a natureza do cosmos, com tudo aquilo que o cosmos engloba. Presença de outros astros, feixes solares e por aí vai. Esses dois fatores, eles acontecem simultaneamente, porque o planeta está fazendo a transição para a quinta dimensão em seu campo físico,
e os humanos estão fazendo a ascensão para a quinta dimensão em seu campo físico. Então, são dois processos separados que, em algum momento, como a teoria dos conjuntos, eles têm uma interseção, e dentro dessa interseção eles se cruzam e formam aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Então, por que é tão importante mencionar isso? Do lado da segunda cadeia de fatores, ou seja, dos fatores exógenos, esse ano é um ano que nós teremos muitos problemas de água, muitos problemas, água relacionada a chuvas, a tsunamis, a enchentes, teremos muitos problemas de fogo, teremos muitos problemas, fogo pode dizer em queimadas, mas principalmente vulcões, vulcões tanto subaquáticos quanto vulcões na superfície. Teremos também bastante problemas relacionados a essa área da Terra mexer, né? Terremotos e por aí vai. Então, assim, tudo isso porque o planeta está fazendo o processo dele. Não existe aquecimento global, nunca existiu aquecimento global. Ai, Quem dá os gente. dados do aquecimento global é aquele que controla o planeta. Para eles é interessante que vocês acreditem que existe um aquecimento global, o que não é verdade. O que existe é o planeta fazendo o movimento dele. Por que é tão... Gente, acho que já deu, né? Eu não sei se eu vou conseguir, ó, ainda nem na metade chegou, acho que eu não vou conseguir não, pessoal. Eu vou dar uma adiantada aqui para ver se muda, né? Mas eu não vou me surpreender se daqui a pouco ele começar a falar para a gente armazenar alimento. Não vou me surpreender se ele falar isso. Não, falar que não há o aquecimento global, que nunca existiu, é sacanagem, gente. Não, é como eu falei no react falava lá da homossexualidade do ponto de vista da espiritualidade, né? Isso aí é quase que um terraplanismo espiritual, gente. Então, eu vou me repetir. Pode ter um discurso que é coerente, pode ter um discurso que parece que provém de uma lógica, mas acaba sendo sem lastro na realidade material concreta. De verdade, eu tenho quase certeza que ele vai falar que daqui a pouco a gente tem que guardar alimentos ou qualquer outra coisa assim. Porque dos 5 catalisadores que ele falou, né, que o título é Alerta dos Arcturianos. E aí ele fala que são 5 catalisadores que vão gerar na gente 3 coisinhas. E dessas 3 coisinhas eu me lembro de 2, né, que é a culpa e o medo. E o outro, confesso que sumiu da minha cabeça, porque eu não fiz questão de guardar mesmo. Que criar esse viés aí de culpa, papapá, medo, é o que faz o governo oculto conseguir gerenciar a gente, e que ele já falou aqui que a gente está no cabresto, mas o discurso dele é constantemente para gerar exatamente medo, culpa e é outra coisa que eu não lembro. Quem sabe ele fala aí, eu não vou esquecer. Então, é maluco. É maluco. Não ele é maluco, né? O discurso, tá? Não é nada pessoal, mas o discurso não tem base na realidade concreta. Mas vamos lá, eu vou dar aqui mais um pouquinho do conteúdo pra gente. Vamos lá. É importante a gente dizer isso. Se eu invento a narrativa do aquecimento global, eu acho um culpado. E quem é o culpado? A humanidade. Então, o que eu gero na Mas a humanidade? Medo, humanidade é culpa e apego. culpada. São os únicos 3. Humanidade, vírgula, né? Um modo de sistema, como a gente produz. Não é que aqui eu estou tendo um discurso político, não é político, é observação da realidade. O sistema capitalista ele precisa de recursos para produzir. E o sistema capitalista ele é baseado numa produção exagerada. Ele é baseado ele não produz para as necessidades das pessoas. Ele produz para necessidades do mercado. Então os recursos não são gerenciados, não são geridos de maneira eficiente. Desculpa o termo, foda-se se vai acabar. O que importa é que eu consiga vender enquanto tem.
Quando acabar, eu invento um outro produto. Eu dou uma outra desculpa para poder vender. Então a culpa é sim da humanidade. No sentido de o sistema, não a humanidade como eu e você aqui, mas de quem detém os meios de produção, de quem está fazendo essa estrutura chamada capitalismo funcionar. Sim, a partir do momento que o capitalismo foi instituído, nós diminuímos entre aspas, entre aspas não, diminuímos a fome. Por quê? Porque o modo de produção era mais eficiente. Mas e o excedente? O que a gente fez com esse excedente? Quanto de comida a gente joga fora, né? Não distribui. Existe no mundo bilhões de pessoas em insegurança alimentar, sem saber se vai comer daqui a pouco. E mais não sei quantos bilhões aí, talvez em situação de fome. Então eu volto a dizer, a partir do momento que o capitalismo foi instituído, não houve um momento em que a crise não estava presente. Crise é um elemento que faz parte da estrutura desse sistema que nós chamamos de capitalismo. E para gerenciar crise, passe outra crise. A gente só vai mudando o local, a roupagem, tá? Mas vamos lá. Eu tô com vontade de parar aqui. Sentimentos que esses seres usam para controlar esse planeta. Então, por exemplo, existe uma grande probabilidade de um feixe solar, uma explosão solar de classe X, que é a mais poderosa de todas, vir diretamente para o planeta. É como se fosse um raio de luz que vem diretamente para o planeta, e esse raio de luz, de uma forma física, ele pode destruir os sistemas de comunicação, incluindo a internet. O que significa isso? Nós podemos, às vezes, ficar 2, 3 dias, ou 2, 3 meses, ou até 10 meses sem internet. Nossa, mas qual é o problema? Eu não uso o Instagram, eu não tenho o Facebook. Não, você só está esquecendo que os seres que dominam esse planeta fizeram tudo para que vocês sejam dependentes da eletrônica, internet. O que significa isso? Vocês não vão conseguir. Falou um arcturiano que vem de uma suposta civilização mais avançada, que provavelmente não desenvolveu tecnologia com base em eletrônica. Existem algumas civilizações que desenvolveram o conceito de eletrônica de uma maneira ou com paradigma diferente do nosso? Sim, tá? Mas elementos que se equiparam à eletrônica é meio que comum. Não da mesma maneira como nós aqui, tem civilizações que têm a estruturação tecnológica muito semelhante à nossa, tá? O paradigma é muito semelhante ao nosso, tá? Existem... daria para se fazer, por exemplo, engenharia reversa, né? Mas, gente, enfim, eu vou colocar aqui. Não vou colocar para frente. Vamos escutar. Conseguir passar o Paciência, pessoal, Vocês paciência. não vão conseguir fazer uma transferência, um Pix para ninguém. Como é que vocês vão comprar os seus insumos? Como é que vocês vão colocar gasolina nos veículos de vocês? Como é que vocês vão se comunicar com outras pessoas? Como é que vocês vão pagar uma conta se você não tem internet? Entendam, isso está para acontecer a qualquer momento, no sentido literal. Então, qual é o grande problema que nós encontramos hoje? Os seres que dominam esse planeta, o governo oculto, vamos chamar assim, eles vão tentar se capitalizar de todas as maneiras de tudo aquilo que acontece. Então, por exemplo, aconteceu um tsunami na Indonésia, culpa do aquecimento global. Ai, gente, não. Eu não vou conseguir mesmo, tá? Não vai dar. Vamos lá. Somos de Arcturus. Agora tudo é para falar em termos de dimensão, né? Provavelmente ele deve se identificar como um ser de uma dimensão superior à da quinta, sexta ou sétima, sei lá, né? Porque ele fala que nós estamos indo para a quinta dimensão. Provavelmente ele deve se identificar como alguém que está além disso no seu, como ele diz, né? Avatar arcturiano. Porque talvez ele ainda não tenha percebido que se ele se retrata a encarnação humana como sendo um avatar, esse avatar aqui, muitas vezes ele fala, quando ele está como arcturiano, e pelo próprio teor do discurso dele, já estive em vários planetas, né? Não necessariamente, né? Eu espero que ele não ache que todos os planetas que ele esteve sejam em Arcturus, tá? Porque aí é meio, né? De toda forma, mesmo que seja em Arcturo, encarnou, usando o ponto de vista dele, é um avatar, tá? É um avatar. Então,
sei lá, gente, eu tô meio até vamos lá, vou colocar aqui minha câmera completa. E pessoal, então finalizamos aqui esse react. Eu não vou conseguir ir até o fim, não, tá? Não vou conseguir até o fim. E se você gostou até aqui, por favor, ó, deixa um like, né? Me ajuda, porque foi difícil hoje. Esse conteúdo não foi um dia que foi difícil, deu trabalho para aguentar aqui, tá?